Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Hoje é dia 15 de janeiro, meu nome é Vanderlei e espero que esse estudo aqui ajude você no seu estudo pessoal e familiar desse programa maravilhoso do Vem Segue. Bom, nós estamos compartilhando aqui a respeito da visita do Anjo Moroni a José Smith. Ele fez 4 visitas ali e nas 4 visitas ele repetiu 4 escrituras para ele ali, tá bom? Ele repetiu parte do 3º capítulo ali de Malaquias, o 4º capítulo de Malaquias, repetiu o livro de Joel, Atos capítulo 2, 2 versículos ali também, e também compartilhou Isaías capítulo 11, tá bom? E nesses 2 dias seguidos aqui eu falei sobre Malaquias capítulo 3 e também o Malaquias capítulo 4, que fala sobre a vinda de Elias, né? Do poder selador, para selar as famílias na eternidade, que tem aí o trabalho dentro do templo, né? De fazer a obra vicária. E hoje, né, eu quero completar um pouco desse estudo para mim partir para outra parte amanhã, tá bom? Então, por que o Anjo Moroni ele repetiu 3 vezes as mesmas escrituras ali? O que tem de tão especial nessas escrituras, né? A primeira nós já acompanhamos aí, que fala sobre a vinda de Elias preparando para a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Bom, então eu vou ler uma citação aqui que está dentro do manual do Vem Segue, falada pelo presidente Dallin H. Oaks a respeito desse trabalho dentro do templo. Bom, nessa parte aqui diz o seguinte: o presidente Dallin H. Oaks ensinou: no trabalho de redenção dos mortos, há muitas tarefas a serem realizadas. Nosso propósito não é compelir todas as pessoas a fazer tudo, mas sim de incentivar todos a fazerem algo. É bem interessante aqui quando ele fala que não é compelir as pessoas a fazer tudo, mas que todos nós possamos fazer algo dentro dessa obra, trabalhar nesse aspecto, tá bom? Então eu vou terminando aqui também as designações que o Anjo Moroni citou ali, né, para José Smith, essas profecias. Então ele falou ali do capítulo 11 de Isaías. Eu vou ler aqui o versículo 1 e o 2 do capítulo 11 de Isaías, para trazer... Claro, ele falou o capítulo todo, só que eu só vou mencionar algumas coisas aqui e explicar os outros versículos, para que amanhã eu possa continuar o estudo em outra parte, tá bom? Então essas partes eu achei bem interessante aqui do capítulo 11, que diz assim, ó, versículo 1 e 2. Porque sairá uma vara do tronco de Jessé, um renovo crescerá das suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Bom, então aqui quando fala no versículo 1, né, que sairá uma vara do tronco de Jessé, um renovo que crescerá das suas raízes, ou seja, da raiz, da descendência de Jessé. Quem é Jessé? Ali no Velho Testamento, tá bom? Jessé, ele é o pai de Davi, tá bom? E dentro da parentela, da casa ali, né, aliás, era o filho de Jessé, Davi, ele foi ungido para ser rei. Bom, então aqui quando fala aqui da vara de Jessé, está falando que da descendência, e Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi, tá bom? Inclusive Jessé, ele é da tribo de Judá, né, que tem ali por símbolo um leão, né, como desenho. Então Jesus Cristo também ele é conhecido como leão da tribo de Judá. Bom, então aqui quando fala que se levantará uma vara, né, do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, está falando de Jesus Cristo. Então é esse que se levantaria aqui, cheio do Espírito, cheio de conhecimento, cheio de inteligência. Então é essa pessoa aqui, tá bom? No capítulo 11 está falando que se levantaria Jesus Cristo, né, da descendência ali de Davi. Aqui no capítulo 11 de Isaías também vai falar sobre o milênio, e quando Cristo ele vai reinar pelo período aí de 1000 anos, e fala também a respeito do retorno, né, da restauração das 10 tribos perdidas. Então no capítulo 11 de Isaías fala sobre isso, tá bom? Aqui é interessante notar que quando ele fala que sairá da vara do tronco de Jessé, vara muitas vezes nas escrituras é usado para corrigir, né?
como correção ali. Então Jesus Cristo ele veio para corrigir o que estava errado, bom? Ou seja, dar uma salvação a nós. Então também essa vara também significa ramo, né? Então é um ramo que saiu de Jessé. Então esse ramo é Jesus Cristo, tá bom? Em Atos, capítulo 2, o Moroni citou ali o versículo 22 e o versículo 23. Nessa escritura no Novo Testamento aqui, quem está falando é Pedro, tá bom? E Pedro ele está citando uma profecia de Moisés, tá bom? É uma escritura do Velho Testamento, uma profecia que Moisés havia feito e ele está falando sobre essa profecia aqui em Atos, capítulo 2, versículo 22 e 23. Diz assim: porque Moisés disse aos pais, o Senhor nosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Então tem uma profecia de Moisés de que seria levantado um profeta semelhante a ele, tá bom? E que o povo deveria ouvir esse profeta. E todos que não ouvissem, esse profeta seria exterminado, como diz aqui. Aqui, se você quiser trocar a palavra aqui, exterminado, por afastado, seria melhor para a compreensão do texto, tá bom? Então esse profeta aqui, essa profecia de Moisés e esse profeta que se levantaria é Jesus Cristo, tá bom? E o tempo de que todas as pessoas que não ouvirem Jesus Cristo seriam afastados ainda não chegou, mas vai chegar. Bom, então era uma profecia que ainda vai se cumprir quando ele falou ali para José Smith, tá bom? Então é bem interessante essa parte aqui quando ele fala desse profeta aqui. Então quando ele fala aqui sobre que aquele que não escutar esse profeta, que não ouvir Cristo, será afastado do povo, ou seja, vai ser afastado, não vai pertencer ao povo do convênio, não vai fazer essa ligação com Deus por meio dos convênios, tá bom? Lembrando que todos nós somos filhos de Deus, mas temos que nascer de novo, se tornar filho de Deus por meio do convênio. Então ele está falando desse tipo de afastamento, não vai pertencer ao povo do convênio do Senhor para receber as bênçãos, né, de exaltação. Então, também, né, quando fala que aqueles que não ouvirão, normalmente os missionários, quando estão ensinando e a pessoa tem um coração bom, aceita, né, e consegue obter assim uma resposta do Senhor, nós chamamos essa pessoa de eleita. Nossa, eu estou ensinando um eleito, né? É uma pessoa escolhida ali por Deus para pertencer à igreja, né? Claro que a pessoa tem o arbítrio dela, né? Mas nós chamamos essas pessoas de eleito. Aqui no Guia de Estudo das Escrituras diz o seguinte sobre a palavra eleito, né? Diz assim: são aqueles que amam a Deus de todo o seu coração e vivem de maneiras a ser agradável a Ele. Então eles querem fazer, os eleitos eles querem fazer a vontade de Deus. Bom, então, em Mateus 24 diz que, se possível, até os eleitos serão enganados, tá bom? Então temos que tomar cuidado aí para não ser enganado pelas astúcias do inimigo, né? Ou com falsas doutrinas, para nos cegar aí, nos desviar do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, eu vou ler agora, para terminar a designação, né? Joel capítulo 2, tá bom? Eu peguei aqui o versículo 20, eu achei interessante para compartilhar com você. Todos esses capítulos 2 aqui de Joel, o profeta Moroni ali, né? O anjo Moroni, ele falou inteiro ali para José Smith. Porém, eu vou trazer só um versículo, não dá tempo de trazer todas as coisas. Mas diz aqui no versículo 20 de Joel 2, também profecia, né? E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Esse final aqui, né, quando eu falo grande e glorioso dia do Senhor, vai ser grande e glorioso o dia do Senhor para aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que aceitam os convênios do Senhor, que se esforçam para viver ali os mandamentos de Deus. Mas para quem não guarda e não se preocupa em fazer a vontade de Deus, não vai ser grande, vai ser o terrível, né? Que nem nós tínhamos lido lá em Malaquias 4, versículo 5, né? No final lá fala assim: o grande e terrível dia. Grande vai ser
para aqueles que guardam os mandamentos e terrível para aqueles que não os guardam os mandamentos. Bom, enfim, voltando na profecia aqui, dizendo que o sol vai se tornar em trevas, o sol vai negar a sua luz, tá bom? É uma profecia que está aqui em Joel. Outra profecia que está em Joel aqui, mas que já se cumpriu, né? Outros profetas já falaram sobre essa profecia aqui, é sobre a lua se tornar em sangue. Bom, a gente vai estudar no livro de Doutrina e Convênio muitas outras profecias relativas aí à segunda vinda de Jesus Cristo, a qual a gente pode estar em alerta, percebendo cada vez mais o qual próximo está o milênio, o qual próximo está a segunda vinda de Cristo. E por mais que astrônomos, físicos possam falar assim, mas a lua de sangue ocorre por causa que a lua é uma sombra da Terra com o sol que bate na atmosfera da Terra e pega ali e faz esse tom vermelho ali. Não importa, né? Não importa a explicação. Quem fez a atmosfera da Terra? Não foi o Senhor? Quem fez a Terra, a Lua, né? Tudo isso não foi o Senhor? Então não importa se a profecia ela foi cumprida e tenha uma explicação científica, né? Não importa, porque quem criou todas as coisas foi Deus. Tá bom? Então, só deixando bem claro aí, a profecia da lua de sangue já foi cumprida, então nós devemos ficar atentos. E os profetas falam sobre isso, né? Que os sinais estão aí para quem tem olhos para ver. Se a pessoa não se preocupa. Por isso o Senhor ele dá ênfase em estudar essas escrituras, para que nós possamos saber que o Senhor está nas portas. Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje do Vem Segue-me com vocês, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.